A Gabi, boa. Pegando, Pessoal que do está aqui na jeitinho. reunião até agora, só por curiosidade, algum de vocês não faz faculdade ou fez faculdade no estado de São Paulo? Manda aí no chat se fez em São Paulo ou fora de São Paulo. Só por. Sou do Espírito Santo, Santa Casa. Ó, show. Santa Casa de São Paulo, Santa Casa de Vitória de São Paulo. E vocês estão indo para o sexto ou formaram e vão para o primeiro ano de estudo sério, assim, vamos dizer assim? Ou indo pro quinto, né? Ou indo para o quinto? Ó, a Isso, Gabi tá indo pro quinto. perfeito. Vai chegar como no final do sexto? Nossa Ah, Senhora, muito Os dois bom. pés no A peito. Laísa Olha, tá no Laís, indo para o terceiro, hein? quarto. não, Quarto. tranquilo. O pessoal tá querendo ser pouco, Cara, faca na caveira. é isso. É isso. É isso aí. E a Laísa já sabe onde ela tá se metendo. É, É, é caraca, isso muito aí. bom, hein, Laísa? Parabéns. Eu conheci a Laísa quando eu tava lá na Santa, na Dermato lá. A Laísa já fazia trabalho científico com o meu chefe, né, Boa. dedicada. Boa. É isso aí. Bom, mais um minutinho e a gente já começa. É, vamos começando. A reunião fica gravada, né? De qualquer forma, a gente manda para o pessoal que não conseguiu Vamos entrar entregar ainda. o ouro para essa galera que tá aqui, o resto que não chegou, assiste depois. Exato. Quem tá aqui vai receber o que tem de melhor. E, cara, Bora. deixa eu falar uma coisa. É importante isso. A gente tem poucas pessoas. De qualquer forma, a gente planeja essas reuniões para ter poucas pessoas, né? Enfim, um número adequado, justamente para a gente ter essa proximidade, poder trocar uma ideia, deixar vocês minimamente à vontade ali. Eu sei que não é assim, né? Mas para poder abrir a câmera, de repente tirar uma dúvida, mandar abrir o microfone para poder conversar, ou até pelo chat, e levar mais ou menos essa reunião como a gente costuma levar nossas reuniões com os alunos mesmo, de uma maneira bem próxima, bem aberta, e acho que é muito enriquecedor. Então, de coração, assim, aproveitem bastante essa reunião. A gente está aqui para tirar todas as dúvidas. É a maneira como a gente gosta de trabalhar. Então, fica à vontade, não é incômodo nenhum. Vocês fazerem pergunta, a gente fica aqui até a hora que precisar, tá bom? É isso. Vamos lá? Vamos Bora. embora, então? Então, vamos embora. Fala, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Otávio. Sou um dos integrantes aqui do Grupo Match Hunter. Fico muito contente mesmo da possibilidade de estar aqui com vocês, da possibilidade de a gente estar tomando um pouco mais esse contato, um pouco mais próximo, para vocês entenderem um pouco como que a gente trabalha, qual que é a linha de raciocínio, como que a gente segue e mais, né? Para vocês desde já se atentarem a algumas coisas que a gente vai falar na preparação de vocês. Inicialmente eu vou deixar todo mundo aqui se apresentar um pouco para, né, para fazer esse ensejo e aí depois a gente começa com tudo. Pode começar, Ni. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Nicole, eu faço parte também do grupo Mad Hunter. Eu e todos os meninos, nós viemos de faculdade particular, né? Então, essas são algumas fotos só para mostrar para vocês que éramos pessoas normais e que dá para pessoas normais passarem em boas instituições. Na nossa instituição, que a gente estudava, fazia muito tempo que pessoas não eram aprovadas na USP, principalmente em especialidades concorridas. E a gente, com a nossa vida normal, aprendendo, errando, ajustando, criando uma estratégia, a gente conseguiu ser aprovado. Atualmente eu sou R3 de dermatologia lá na USP. Eu nunca imaginava que eu teria essa oportunidade de passar, muito menos direto da faculdade, com a rotina que eu tinha de esporte, de outras coisas extracurriculares. E quando a gente faz as coisas com estratégia, quando a gente faz as coisas tendo um propósito muito bem estabelecido, a gente consegue sim. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês.
vocês conseguem muito mais do que vocês imaginam. Não se limitem por achar, mas eu tenho um internato, então eu não vou conseguir. Dermato é muito concorrido, por exemplo, dando exemplo da minha especialidade. Ou, mas eu tô com algum problema pessoal e eu não vou conseguir. Eu vou precisar trabalhar um pouco mais e eu não vou conseguir. Quando tudo o que você tem para fazer no seu dia de negociável, tudo bem, essas coisas são negociáveis, mas quando o próximo, o seu próximo grande objetivo, independente dessas coisas negociáveis, é passar na residência médica, você vai conseguir. É só você colocar realmente isso como uma prioridade. Todo mundo tem atividades negociáveis no nosso dia. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês antes da gente começar aqui. Se alguém mais quiser se apresentar, mas é uma foto aí de todos nós, eu e o Otávio, depois de um ano de estudos juntos, né? Os meninos eram da mesma turma, o Zé, o Pedro e o Otávio. Eles estudaram juntos um ano, né, depois de formados, e acabou que o Tatá ele já tinha uma vaga trancada, e no ano depois de formado ele acabou não passando. Eu não sei se ele ia se apresentar ou não, mas eu já estou falando aqui, que eu falo pouco. É assim, pessoal, minha mulher que manda em casa. E nesse ano, o Pedro e o Zé acabaram passando, né, em dermatologia na Santa Casa e o Pedro em oftalmologia no ABC. E eu e o Otávio, eu era mais nova, a gente ficou mais um ano estudando. E os meninos eram da mesma turma, eram muitos amigos, eu sou esposa do Zé, eles eram melhores amigos, então acabou que a gente estudou juntos. E a gente, baseado em todos os nossos erros, todos os nossos acertos, a gente foi ajustando estratégia e os dois conseguiram ser aprovados na USP. Então, se algum dos meninos quiser acrescentar alguma coisa. Não, acho que você falou resumidamente aí nossa jornada. Só queria acrescentar que foi tudo que a gente construiu hoje, tudo que a gente traz para vocês, para os nossos alunos, enfim, que a gente complementa no nosso programa, é baseado em muita bateção de cabeça. A gente errou demais, a gente perdeu muito tempo estudando errado e achando que estava estudando certo, achando que seguir aquele cronograma do cursinho seria o suficiente, né? Afinal de contas, os cursinhos é muito bom, ele já sabe de tudo, ele está me entregando de mão beijada. E a gente sabe hoje muito claramente que não é assim, que é importante você ter uma rotina adequada, estratégica para a sua realidade, né? Não tem essa de receita, assim, eu vou entregar para os alunos aqui e eles se viram. Não, a gente não acredita nisso. A gente acredita que o estudo deve ser, sim, personalizado, individualizado, e é por isso que a gente criou tudo isso aqui. Mas, enfim, isso a gente entra mais à frente, vamos para o conteúdo que eu acho que é o que eles estão mais interessados. Acho que o Zé, se quiser falar alguma coisa, ou o Tatá para complementar. Não, acho que é perfeito. Eu achava por muito tempo que passar em dermato numa grande instituição era coisa de gênio, e eu colocava um monte de crença limitante na minha cabeça, porque lá da faculdade de onde eu vim não era a coisa mais comum do mundo, pelo menos na geração que eu convivi, de passar em grandes lugares assim. E, e eu só descobri que isso era mentira quando eu fui aprovado, passei em primeiro lugar na Santa Casa de São Paulo, na prova de estágio, também fui aprovado no SUS, passei em primeiro no SUSinho e fui aprovado também na Faculdade de Medicina do ABC. Então, existem dois jeitos de se aprender as coisas: aprendendo com quem já fez ou batendo a cabeça e demorando muito mais tempo para conseguir aprender. E a gente ano que vem será a nossa terceira turma de que nós acompanhamos, e a gente sabe fazer os alunos serem aprovados nas maiores instituições, independentemente da especialidade que vocês queiram prestar. O caminho existe, a gente domina as técnicas para isso, e se vocês quiserem, né, participar com a gente dessa caminhada, se vocês deixarem de dividir isso com vocês, eu garanto que vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo, entre aspas, né? Porque o ano da preparação nunca é um ano de boa. De boa é você viajar com seus amigos para a praia e ficar tomando uma cerveja na praia. Aí é de boa. Mas como a vaga de aprovação de vocês na residência é algo que vale muito, tem uma frase que eu gosto que é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, eu acho que o sonho de vocês é uma coisa que vale muito. Então, passar por esse processo da residência médica não é fácil, não é tranquilo,
mas com suporte, com a família, com uma estratégia bem definida, é muito mais seguro e mais reconfortante aí para o coração de vocês. Boa, legal. Gente, vamos lá então. Vamos começar com tudo e para começar a nossa Só uma conversa, correção, quarta turma agora nossa. A gente tá ficando perfeito. velho, hein? Estão aprovando muita gente, cara. É verdade. Uhum. Graças a Deus. Eu acho que assim, quando a gente estava começando a construir essa masterclass, a gente estava pensando como que a gente pode realmente tanto aproximar dos problemas que vocês vão enfrentar e já direcionar, já mostrar para cada um de vocês que, cara, quem avisa amigo é. E a real é, existem inúmeras questões que você vai ou pode passar durante a sua preparação, mas que a gente já quer te antecipar de alguma forma para você falar, caraca, eles me avisaram que isso poderia acontecer. Então a gente vai trazer hoje todas essas questões para aproximar um pouco mais da sua realidade, ver que a gente está junto com você e amanhã a gente vai conseguindo pincelar o que a gente considera como uma melhor abordagem para iniciar e para a gente começar a fazer um bom início de preparação, para que a gente não erre. E sabe uma coisa que eu acho muito importante falar desde já? É que as pessoas acabam valorizando muito pouco o início da preparação. Acabam valorizando muito pouco a, a possibilidade e a gente entender é, que durante a nossa preparação a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo. Só que se a gente desde cedo começa a montar, começa a estruturar e começa a podar as possibilidades de erro, melhor e mais fácil a gente vai conseguir chegar dentro dos nossos objetivos, beleza? Então, vamos embora. Primeira coisa que eu queria falar seria essa chamada aqui, né? De que enfrentamos muitos recursos à sua disposição, e isso é uma coisa muito comum e talvez não era tão frequente há 5, 10 anos atrás. Isso porque a gente sabe que, querendo ou não, cada vez mais tem mais possibilidades de acesso à informação. E isso não deixa de ser também dentro da medicina, dentro da questão da preparação para a residência médica. Então, é o cursinho, é a questão do curso de multimídia, é a própria mentoria, são 10 mil cursos, é o banco de questões que você pode comprar, que você pode pagar. Então, assim, são inúmeras ferramentas que aos poucos a gente vai entendendo que durante a nossa preparação isso pode ser um grande gerador de estresse, um grande gerador de picuinha dentro da nossa cabeça. Então já começa a primeira picuinha. Porra, qual que é o melhor cursinho para mim? Será que é Medic Off? Será que é Med? Será que é médio com CACAF? Fala o que você quiser, tem inúmeros cursinhos dentro do mercado, pelo menos a gente consegue elencar em uns 5, 6. E você começa a se perguntar, tá, será que aquele cursinho que me vendem, que falam que é melhor para mim, será que realmente eu tenho será que ele realmente é o melhor para mim? Isso a gente começa a perceber, e eu queria até trazer um pouco mais para vocês. Por exemplo, ano retrasado, então o nosso segundo ano onde a gente estava fazendo a mentoria, entrou um aluno, um aluno mediano. Não era um aluno que estava no topo, não era um aluno que estava brigando lá nas cabeças, era um aluno mediano, e ele, foi com tudo, pegou, falou assim, cara, vou fazer cursinho XYZ. Beleza, ele pegou e comprou o cursinho. E aí começou a fazer junto com a mentoria. E a gente tentando ajudar ele. Tentando ajudar ele. E que isso é muito comum. No afã de contratei o melhor cursinho do mundo, nesse afã todo, você vai querer tentar usufruir da melhor forma. Só que cada cursinho tem sua perspectiva, cada cursinho tem a sua velocidade de entrega de informação, cada cursinho tem o seu conteúdo programático, cada cursinho tem a sua forma de entregar. E isso é muito importante, porque para esse aluno em específico, talvez ele não estava num nível de preparação e num nível de conhecimento bom bastante para que ele conseguisse entender uma coisa. Não necessariamente você atrasar é uma coisa ruim. E não necessariamente você precisa ver tudo que o cursinho está dando. Então, são algumas dicas que a gente vai passando, são algumas orientações que a gente vai fazendo durante a preparação. Só que, por exemplo, para ele começou a ficar muito angustiado. Ele começou a não conseguir ficar tranquilo com a possibilidade de ficar atrasado, com a possibilidade de não estar junto com o cursinho.
E aí, o que que aconteceu para esse aluno em específico? Cara, a gente conversou, eu sentei com ele, a gente sentou junto e entendeu como que ele poderia usufruir a melhor coisa do cursinho. E o que ele percebeu? Ele percebeu que talvez ele precisaria pivotar, talvez ele precisaria trocar o cursinho e ir para outro para que ele conseguisse se preparar melhor. Porque ele não estava conseguindo aproveitar tamanha velocidade, tamanho recurso que estava sendo dado para ele, só que não era o melhor para ele naquele momento. E isso que a gente precisa entender. Você tem que entender como você aproveita diante da sua capacidade as informações que você tem, né? Então, e quando a gente fez isso, a gente fez essa troca do cursinho com o aluno, e isso melhorou bastante. Ele conseguiu aproveitar mais, ele conseguiu se conectar mais com o cursinho, ele conseguiu fazer mais questões, ele conseguiu estudar melhor, de forma mais aprofundada. Isso fez com que ele chegasse mais preparado no final do ano. Então, eu quero só mostrar para vocês o quanto não necessariamente a gente ser povoado de diferentes estratégias, ser povoado, nosso imaginário ser povoado de diferentes ferramentas, por isso que não necessariamente isso é bom. E esse é um dos grandes trabalhos também da mentoria. É o que eu sempre falo quando eu vou conversar com alguém sobre a mentoria. Na verdade, a mentoria, a gente faz a função do que um mentor tem que fazer. E do que uma mentoria tem que se propor a fazer, que é ser um grande articulador de possibilidades para o aluno. Porque eu não vou estudar por você, eu não vou fazer o trabalho que você tem para fazer. Só que eu vou te ajudar a entender qual o caminho das pedras para você conseguir executar da melhor forma, né? Alguém tem alguma coisa para pontuar? Eu acho que esse é um primeiro passo. Eu tô com o microfone ligado? Tô. Eu acho que esse é um primeiro passo fundamental, que eu acho que muitos deles estão pensando. Então, a gente viu no começo da call aí que tem aluno de quinto ano, quarto ano, que eventualmente já está querendo começar a fazer um cursinho. Isso é fundamental, você entender, né? Qual que é a melhor opção para você diante da sua realidade atual. De repente você está muito cru no estudo. Quando eu comecei meus estudos, eu era, cara, eu não sabia nada, nada. Então, a gente tem que começar por um cursinho que tenha uma certa didática, que tenha um certo tempo, ritmo de ensino. Então, isso tudo a gente pode ajudar também para essa escolha, que é fundamental, na verdade. O grande centro onde você vai tirar todas as informações, com certeza é o seu cursinho. Então não pode ser qualquer um. Acho que esse ponto é importante. E só complementando o que você tinha dito, né? Esse excesso de informações que a gente tem e de opções, não só de cursinho, mas de outros cursos de prova prática, multimídia, que você já citou, acabam confundindo muito a gente. A gente, nesse momento do ano, final do ano, a gente está meio emocionado, já quer começar com tudo, então já fecha cursinho, fecha multimídia, fecha prova prática. Tipo, calma. Fecha o que é realmente mais importante, estuda as opções, entendeu? Eu acho que isso é uma dica valiosa para esse momento. É, e é isso. Então, assim, cara, às vezes a gente precisa trabalhar com o mínimo necessário. Então, é um material teórico, é uma fonte de questões, é você ter a sua fonte de prova na íntegra. Então, desde já, entenda uma coisa: não passa na prova quem tem mais ferramenta, tá? E eu posso falar isso como algo pessoal. No meu primeiro ano, eu tinha pouco tempo de estudo, diante de todo o tempo que eu tinha, eu tentava fazer ao máximo, e aí começa aquelas loucuras, né? Então, tipo, por exemplo, puta, não, eu tenho certeza que agora é esse cursinho extra de tal cursinho, é o cursinho da média específico de tal coisa que vai me fazer passar, somado ao banco de questões de tal, somado a tal curso de prova prática e aí você começa a somar, engordar a sua capacidade de preparação e não necessariamente você está conseguindo absorver tudo isso. Então, por isso que essa é uma dica valiosa para vocês, que vocês vão iniciar essa preparação e eu quero que vocês iniciem da melhor forma possível. Eu só tô vendo aqui, gente, um segundinho. Eu vou só. A Nicole vai compartilhar os slides, que deu algum problema aqui no meu. Né? Vou compartilhar. Boa. Boa. Então, vamos lá. Para o segundo grande tópico que eu acho de extrema importância, né?
é nessa questão da nossa preparação. Quando a gente começa a se preparar, a gente precisa entender alguns pontos. Primeiro é o seguinte: você acha que realmente uma pessoa que vai começar uma preparação no começo do ano, uma pessoa durante o meio do ano, durante o final do ano, ele se prepara da mesma forma? Eu quero que vocês tenham esse nível de clareza. E mais, vocês acreditam que uma pessoa que tem, sei lá, tá no segundo ano de cursinho, comparado com uma pessoa que nunca estudou e que vai começar um primeiro ano de cursinho para começar a pegar pesado, vocês realmente acreditam que esse estudo é feito é feito igual? Que essas duas pessoas elas abordam o estudo da forma igual? Puxa, eu acho complicado e é isso que eu quero começar a pensar com vocês. Por exemplo, vou dar um exemplo do aluno, exemplos reais, exemplos verdadeiros. Um aluno A, tá, da nossa mentoria, fez faculdade em São Paulo, faculdade particular, queria psiquiatria, tá? Queria psiquiatria USP São Paulo, Unifesp, USP Ribeirão, Einstein e ANSPS. Foram essas instituições que esse aluno me passou no começo do ano, tá? Além disso, as notas desse aluno no ano anterior, tá? Que ele ia iniciar um primeiro ano de preparação depois de formado. Durante esse sexto ano dele, ele tinha feito 76% na prova da USP, tinha feito 75% na prova da Paulista, ia fazer Medicoff e trabalhava 12 horas por semana. Agora eu vou passar um aluno B. O aluno B, ele tem 27 anos. Esse aluno, ele fez faculdade em Salvador, ele queria anestésio e ele me passou algumas instituições que ele queria por lá. Dentro do SUS Bahia, por exemplo, ele me passou 2 hospitais, Santa Isabel, São Rafael, e queria também o Centro Universitário Professor Edgar Santos. Beleza. Essa pessoa trabalhava 72 horas por semana e não realizou prova depois que se formou. Eu te pergunto, vocês realmente acreditam que como eles vão acessar a matéria é igual? Puxa, assim, eu espero que vocês entendam que não. Cada um vai ter sua perspectiva, cada um vai ter sua possibilidade de aprofundamento. Porém, aí você vai me falar assim, cara, Otávio, se você me fala isso, então ferrou. Porque a gente não tem um norte, a gente não tem uma linha de raciocínio. Se cada um vai fazer o que quer, e, puxa, não é bem assim. Não é bem assim. E é por isso que a gente, durante todo o ano, a gente tenta estimular para que vocês, para que os alunos consigam se adequar diante de um estilo de organização básico. Um estilo de comunicação que vai servir tanto para você conversar com a gente, como para você conseguir entender como que você coloca em prática os seus estudos. Então, por exemplo, assim você vai conseguir articular melhor. E é por isso que a gente sempre fala assim, dentro de uma boa semana de preparação, cara, a gente precisa ter pelo menos 3 formatos de estudo para a gente conseguir acessar a matéria. O estudo primário, então o estudo primário sendo aquele estudo, sendo a primeira vez que você aborda aquela matéria no seu ano, não necessariamente é a primeira vez que você viu na sua vida, mas é a primeira vez que você aborda aquela matéria no seu ano. A revisão, que são os momentos subsequentes que você acessa uma matéria, e provas na íntegra, em simulados que vocês vão fazendo durante o ano. Cada estilo, cada formato de estudo que eu estou pontuando aqui para você, cada formato tem a sua abordagem, tem a sua capacidade, tem a sua capacidade de aprofundamento para diferentes tipos de aluno. E é isso que a gente vai conseguindo estruturar e é isso que a gente vai conseguindo passar para você, né? Então, para vocês entenderem que, no mínimo, vocês têm que estruturar a semana de vocês assim. E aí, é uma coisa interessante que a gente fala, né? Que é a organização de calendário macro e micro. Cara, vocês vão ver que eu sou extremamente obsessivo por organização, porque eu realmente acredito que a organização ganha jogo. Eu realmente acredito que uma boa organização faz com que você fique mais tranquilo para fazer o trabalho que você precisa. E não é à toa que muitos alunos começam a estudar e achar que é só estudar, e tem aquela famosa frase, né? Pô, uma preparação consiste em 10% de organização e 90% de execução. Você precisa dos 10% de organização, porque senão você não sabe para que caminho você seguir, você não sabe como que você está seguindo. Então, isso é muito relevante. E por isso que a gente fala, a organização, ela é composta de organização de calendário macro e micro. Micro, essa organização próxima, essa organização da nossa semana, do nosso mês. Então, como que a gente vai colocar dentro da nossa semana o estudo primário, a revisão, a prova simulado, como que a gente encaixa isso
dentro da nossa preparação, dentro da nossa semana. E, além disso, tem uma organização que a gente fala que é do calendário macro. Então, é o que a gente tem que observar diante de um ano inteiro de preparação, o que a gente precisa observar de o que a gente precisa ter de expectativas, o que a gente precisa ter de organização. Então, o que a gente precisa olhar para o nosso ano e falar, puta, isso aqui eu preciso contabilizar, então eu preciso contabilizar a prova, eu preciso contabilizar quando que eu quero viajar, eu preciso contabilizar se eu preciso fazer algum trabalho comunitário, eu preciso organizar quando que eu preciso fazer um trabalho, uma iniciação científica. Então, tudo isso, se você não coloca dentro de uma organização também, você perde o timing, você perde o tempo. De novo, vou trazer mais um exemplo aqui. Não é à toa que a gente se organiza tanto com com a véspera de provas. A gente passa um calendário fino, o sol fino da bola para que os alunos consigam fazer um bom calendário de véspera de prova. E por que a gente fala isso um mês, 2 meses antes? Porque para muitos alunos, às vezes as provas vão começar a bater. Então vai começar a bater prova, você quer começar a fazer uma boa preparação de véspera, só que certeza que você tem o tempo necessário para fazer essa boa organização. Então, assim, muitos alunos chegaram para mim esse ano e falaram assim, cara, muito obrigado, Otávio, muito obrigado por você ter conseguido falar isso antes, porque deu tempo de a gente conseguir fazer toda a organização de véspera de prova. Agora, imagina se a gente simplesmente fala um mês antes, 2 semanas antes da sua prova. Não, você acaba ficando pé da vida porque você não consegue executar da melhor forma que você precisa. Né? Então, assim, eu estou te dando exemplos o quanto você precisa estruturar suas formas de organização e colocar em prática. Amanhã a gente vai passar um pouco por todos esses formatos para a gente conseguir aprofundar direitinho, tá, gente? Isso só complementando um pouquinho, e isso, perceba, é uma coisa que é realizado individualmente, né? Não tem um jeito. Você tem que sentar com o aluno, nosso time, sentar com o aluno, olhar o calendário dele, qual prova que vai bater, qual que é seu plano A, qual que é o seu maior enfoque, quais são as maiores dificuldades, qual matéria que a gente vai precisar usar mais a estratégia de memória de curto prazo, qual que a gente consegue usar mais a memória de longo prazo. Então, existe uma série de coisas que a gente tem que avaliar individualmente. Eu queria trazer um outro ponto, Tatá, que você falou, sobre a importância da organização. É por isso que a gente fala do tripé. Para a gente, existe um tripé do seu aprendizado, que é um ciclo virtuoso para você realmente passar numa boa instituição, tá? Porque passar em qualquer lugar não é tão difícil assim, tá? Vocês talvez estudando da maneira como... Talvez não seja o ambiente para você. Aqui, a gente está trazendo estratégias para você conseguir de fato aprender e chegar muito competitivo lá na frente, né? Então a gente fala da estratégia MDA, que é o nosso tripé, né? Que é método, disciplina e autoavaliação. Então, você precisa de um método de estudo, de um método de aprendizado, e isso é fundamental. Só que isso sem disciplina não adianta nada. Ao mesmo tempo que disciplina sozinha com um método errado só piora as coisas. Por isso que é importante ter o último desses pilares, que é a autoavaliação, que é basicamente você olhar para esse binômio, ver se ele está fazendo sentido e reestruturar sua rota para ajustar as coisas. Então, a organização entra nesse cenário. Só quis trazer essa informação agora, porque eu acho que amarra bem o que você disse, assim, para a galera entender. Perfeito, perfeito. E é isso, né? É o que eu falei. Inúmeros pontos a gente tá trazendo aqui para falar para vocês, olha, quem avisa amigo é, meu. Quem avisa amigo é. E eu te trouxe inúmeros exemplos para você ver o quão isso é importante na sua preparação. Indo para um outro mecanismo aí de erro, uma outra coisa que normalmente os alunos caem muito. E, puta, isso aqui eu vou até complementar amanhã, porque eu acabei esquecendo, de trazer uma foto para vocês, e eu vou trazer isso amanhã para vocês, para exemplificar muito bem, né? O que é o foco em quantidade? Quando a gente fala isso, a primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte: ah, então quer dizer que não tem que fazer muita questão. Calma. Não, não, não. Na verdade, a gente faz uma boa quantidade de questão. A gente tem sim que se preparar com uma certa intensidade. Só que o grande problema, a grande armadilha é quando a gente não observa e negligencia a qualidade do que a gente está fazendo. Então, o problema não é só você colocar metas em quantidade de questões, tá? Isso tem que ser feito, só que isso não pode ser apenas a única forma de você quantificar os seus estudos, né? Se você simplesmente foca em colocar metas de quantidade de questões, apenas isso, pô,
aí sim a gente está falando como um grande problema, né? E de novo, eu falo para tomar muito cuidado. A gente tem um exemplo esse ano que amanhã eu vou completar e trazer aqui. A gente mostra a cobra, né? Mostra a cobra, né? Mata a cobra e mostra o pau. A gente, é isso, a gente mata a cobra e mostra o pau, que é o seguinte, um aluno desse ano, tá? Que ele trabalhou ano passado. Eu vou dar duas perspectivas. Isso porque a gente faz entrevista de entrada, e dentro da entrevista de entrada a gente consegue ter esse paralelo do início do ano e do final do ano. Como que o aluno está, esse aluno, eu vou chamar de Flávio, tá? Como que o Flávio estava no começo do ano? O que ele me falou? Ele me falou que ele, no ano anterior, então no ano de 2023, ele se dedicou pouco aos estudos, ao trabalho, e se dedicou bastante aos estudos. Ele fez por volta de 16 a 17 mil questões, tá? Ele conseguiu me falar isso. Ele conseguiu me falar isso. E mais, ele fez Medicoff, ele fez uma mentoria, e, além disso, quando ele foi para as provas, ele não conseguiu nem passar para a segunda fase. E aí, vamos cortando para o Flávio esse final de ano. Então, 2024, ele não deixou de trabalhar porque ele tinha que pagar as contas dele. Ele chegou a fazer por volta de 12 mil questões, tá? Na verdade, é um pouco menos. Eu vou até mostrar o print para vocês amanhã. É um pouco menos que isso. E já na primeira prova do ano, que é a primeira prova que ele queria, ele já conseguiu tirar 75% e conseguiu ir para a segunda fase, que é a prova do Einstein, que na verdade ele fez esse comparativo. Ano passado, ele não conseguiu tirar nem, se eu não me engano, ele não tinha conseguido tirar nem 60%. Aqui, ó, ele não conseguiu tirar nem 61% da prova. Esse ano ele conseguiu tirar 75%. Então, assim, para vocês verem o que é, não, quer dizer que não é para fazer quantidade de questão. Não, eu de fato não tô falando isso. O que eu tô falando é o seguinte: não importa só a quantidade das coisas que você faz, mas também a qualidade com que você se empenha para fazer tudo isso, tá? Então, isso é um ponto muito importante que desde já eu quero que vocês se atentem durante todo o ano de preparação. E, só complementando, não é só em relação à quantidade de questão. Eu, por exemplo, no meu quinto ano, que eu tinha pouco tempo, na minha cabeça eu tinha que revisar as matérias rápido, então ler os meus resumos rápido para que desse tempo de eu conseguir revisar tudo. Na minha cabeça eu tinha que revisar tudo. E para eu conseguir fazer isso, eu tinha que fazer rápido. Eu tinha a sensação que o trabalho estava feito. E aí, do meu quinto para o sexto ano, eu estava numa pegada boa, eu estava fazendo provas antigas, eu já estava até repetindo algumas, então eu estava já com aquelas notas meio falseadas, sabe? Acertar 85, 90% em uma prova, porque você já fez questão antiga. Aí eu prestei uma prova de treineiro no fim do quinto ano da Santa Casa. Aí foi quando eu tomei um baque que eu acertei 54% da prova, sendo que eu estava acertando 90%. Eu já tinha acertado até 92% em simulado da Santa Casa em casa. Então isso só me mostrou como a minha sensação é que eu estava indo bem, que eu estava fazendo muita questão, eu já tinha decorado algumas, que eu estava revisando tudo, mas a minha revisão estava passiva, estava rápida, não estava de um modo adequado de um jeito que a gente consolida o conteúdo de verdade, que a gente ensina isso, uma revisão mais ativa. As minhas questões eu estava fazendo correndo, eu não estava parando para refletir. Sabe aquele looping da vida de você querer fazer tudo rápido para terminar rápido? Então, foi aí que eu percebi, o que a gente ensina para vocês é o que a gente quebrou a cabeça, o que a gente errou, o que de alguma forma a gente viu que ia dar ruim e a gente teve que ajustar, e a gente teve que aperfeiçoar, né? Então, não é só em relação às questões, é o estudo inteiro que a gente tem que focar em quantidade. É óbvio que em qualidade, é óbvio que a quantidade é importante e é inevitável que a gente vá aumentando a quantidade ao longo dos meses. Mas, antes disso, a gente precisa focar bastante em qualidade no início do ano, principalmente, para a gente conseguir aumentar um pouquinho mais essa quantidade e velocidade. É isso. Próximo tópico. Então, vamos para revisão. Esse é o tema mais polêmico quando a gente fala de preparação, né? Talvez é o tema que o pessoal já, já se quebra no meio de achando que é o grande segredo e que todo mundo vai postar e que o cursinho vai postar e que a mentoria vai postar que
o grande segredo da sua preparação é a revisão. E posso te falar uma coisa? De fato, é um dos grandes pilares e é o que vai te fazer passar na sua prova de residência. O problema é que a grande maioria dos alunos revisam errado. Porque a revisão não significa só você acessar a matéria que você estudou. Existem formas diferentes de você revisar. Existem formas diferentes para momentos diferentes. Então, assim, é muito claro que, por exemplo, hoje em dia, 3 pontos muito polêmicos que a gente trouxe aqui para você ver é, por exemplo, puta, uma plataforma inteligente que vai te dar o dia certo de revisão. Cara, isso é mais. Se alguém te vende como isso sendo aquilo que é o suprassumo da sua preparação para a prova de residência, cara, desculpa, essa pessoa ela não entende muito bem o conceito de revisar e nem de organização. Porque, na verdade, o que a gente mais vê, que é o seguinte, é fácil você vender uma plataforma inteligente que vai tirar uma revisão automatizada e ponto final. É fácil você vender isso para uma pessoa que já tem um puta nível de preparação e um puta nível de organização. E aí chega lá 70% das pessoas que vai tentar executar essa mesma plataforma que compraram, e não vai conseguir se organizar e vai começar a acumular. E assim, se alguém aqui já aconteceu isso, levanta a mão, fala, até pra gente se aproximar um pouco mais. Mas acontece muito com os alunos, que é o seguinte: durante o ano é sempre esse mesmo discurso. Otávio, no começo do ano, pô, comprei a plataforma, coloquei lá, tava dando tudo certo, tava conseguindo estudar. Puta, mas chegou março, chegou abril, começou a acumular, e aí começou a acumular 10, 15, 20, 30 temas num mesmo dia, e eu comecei a não entender como me organizar. Aí, quer saber? Aí eu peguei e parei, e dane-se. E parei de revisar também. Tipo, essa é uma história natural que acontece muito mesmo. Tipo, não tô brincando. Assim, sei lá, se 70% das pessoas que entraram na mentoria já fizeram uma mentoria prévia, porra, eu vou te falar que 70% desses 70 aconteceram isso. De que a pessoa tentou consumir, tentou fazer uma abordagem de estudo e caiu. E porque a pessoa, ela simplesmente tentou colocar um formato de estudo, só que ela não entendeu como usufruir dessa plataforma, ela não entendeu como fazer um aprofundamento desse estudo da melhor forma, como, diante da possibilidade que ela tinha dentro da organização dela, né? Por exemplo, flashcard. Flashcard também. Flashcard cotado como suprassumo da revisão. Cara, é um puta estímulo de revisão. Só que assim, você tem que saber colocar o momento certo do flashcard. É isso que eu falo. O flashcard, ele é uma ferramenta de revisão. Ele é uma ferramenta que ele te dá um formato de revisão fragmentada. Quando que eu quero um estilo de revisão fragmentado? Quando eu preciso algo de um tiro curto. Então, eu preciso ganhar conhecimento, eu preciso me testar de uma forma rápida. Então, quando eu tenho pouco tempo, quando eu tenho. Ou, por exemplo, quando cada vez mais que eu dou dinamismo para o meu estudo, cada vez que eu diminuo o estímulo de revisão para que ele fique mais dinâmico, melhor, principalmente para os momentos que eu estou cansado. Então, percebe? Olha como eu tô raciocinando com você. Eu estou raciocinando a melhor forma de colocar um flashcard dentro da sua rotina. Não é só o flashcard, né? Tanto é que, cognitivamente falando, não é o ato do flashcard que vai fazer a pessoa passar, e sim o ato de ela conseguir revisar, fazendo revisões espaçadas adequadas. Revisão espaçada é um termo também genérico, que hoje em dia todo mundo está usando. Ah, não, tem que fazer revisão espaçada, irmão. Revisão espaçada é simplesmente você colocar revisões periódicas dentro do seu cronograma. Agora, como você faz essa revisão periódica é que ninguém tá te falando direito, entendeu? Hoje em dia todo mundo quer usar palavras-chave que as pessoas ficam em êxtase. Então é revisão espaçada, é flashcard. Só que você sabe usar um flashcard? Você sabe por que você está usando flashcard? Você sabe outras formas de acessar uma revisão? E, por exemplo, estudar para o resumo também, que é um outro formato de estudo, que existem duas formas de estudo por resumo, uma mais ativa e uma mais passiva. Se você não sabe utilizar, você também pode não se ferrar, mas você pode diminuir a probabilidade que você consegue extrair o seu melhor diante daquela matéria. Só Quer falar? complementando, só Boa. complementando. Então perceba que assim, cada vez mais a gente acompanhando, né? Vocês devem estar muito presentes isso no Instagram, um monte de gente falando sobre estudo, em outros meios de comunicação também, enfim. A gente vai entendendo o que deve ser feito, de certa forma, apesar de toda essa poluição.
Mas o que fazer não é nem de perto o mais importante. Cara, o cara não tem flashcard, o cara não tem mapa mental, o cara só tem uma aula e um sonho. Esse cara pode passar tranquilamente. É só você sentar a bunda na cadeira, estudar direito, fazer a revisão espaçando do jeito que é melhor para você, de acordo com as suas dificuldades. Então, essas firulas acabam confundindo muito os alunos. E a gente aqui, vocês vão perceber isso com o passar do tempo, a gente é muito pé no chão. Entendeu? A gente não fica de meia, ah não, aí coloca não sei onde, aí bota no negócio que vai falar a data de não sei. Não, não, não. Vamos organizar. Senta a bunda na cadeira, você vai estudar tantas horas, como você vai dividir essas horas. Então, o que fazer, a gente já está entendendo. Flashcard é bom, mapa mental também tem sua utilidade, as plataformas todas têm suas utilidades. A gente tem a nossa plataforma que, pô, é animal, é excelente. Análise de métrica, diagnóstico do desempenho, de onde você está errando, onde você tem que atacar. Então, tudo isso a gente é a favor. Não é que a gente demoniza isso. Mas a gente precisa que vocês tirem um pouco desse glamour também de todas essas ferramentas e tudo mais. E entendam que um arroz com feijão bem feito, né, de novo, com método, disciplina e autoavaliação desse método, dessa disciplina, fazem você chegar lá. Tá? Então, esse é um ponto, acho que assim, fundamental para a galera que está ouvindo agora. Que você está no começo, de novo, você está no começo da sua preparação, você fica deslumbrado, você quer fechar tudo, você quer fazer tudo. E quem faz tudo não faz nada. Então, organizar aquele calendário micro, calendário macro, como a gente falou, é absolutamente fundamental. Então, o enfoque da minha fala é no como, muito mais do que no que fazer. Perfeito. Próximo, a próxima pedra no seu sapato que você pode ter esse ano é a questão da organização, da falta de planejamento. Vocês já perceberam como eu sou obsessivo nisso? Eu coloquei 2 momentos específicos para comentar sobre isso, né? E isso é algo que acontece muito. É algo que, assim, é um erro muito comum que se chega quando a gente começa a conversar com os alunos. Porque o que que acontece, né? Quando você inicia uma preparação, você precisa ter em mente o que você quer, que direção que você quer tomar na sua vida. Por mais que a direção seja eu não sei. Uma resposta de, por exemplo, eu não sei que instituições que eu vou prestar no final do ano. Eu não sei que especialidade que eu vou realizar da minha vida. Essas respostas também são libertadoras. O problema é quando você evita elas. O problema é quando você evita respondê-las durante a sua preparação também. Então, no começo do ano, é muito comum, por exemplo, a gente chegar e dizer assim, o aluno quer, por exemplo, fazer... Isso acontece muito, tá? Muito mesmo. E, de novo, mais um exemplo da vida real. Eu já vi mentoria falando assim, para um aluno. E, de novo, eu fico pé da vida, porque é isso. É um aluno que não era tão bom, era um aluno que estava mais mediano. E aí, o que que a mentoria falou? Para um aluno que, ao final do ano, imagina que ao final de 2025, eu vou prestar prova. A mentoria falou o seguinte para esse aluno: não, vai lá, começa a fazer prova a partir de abril. Começa a fazer prova a partir de maio. E o que que aconteceu? O bendito do cristão fez o que a mentoria falou. Só que o que a mentoria não estava percebendo era o que para aquele aluno fazia sentido. E para esse aluno em específico, ele queria pelo menos 4 instituições, 5 instituições. Se você faz uma matemática de padeiro, você consegue ver que se eu tenho 5 instituições que pelo menos eu tenho que fazer meus últimos 5 anos de preparação, pelo menos eu tenho 25 provas a serem feitas. Se eu tenho 25 provas a serem feitas, isso dá mais ou menos 6 meses e meio. Se eu contabilizar 6 meses e meio diante de uma preparação e começando em maio, você acha mesmo que você vai conseguir chegar ao final do ano com intempéries de vida, com várias fatalidades que durante a nossa preparação pode acontecer? Se o cara tiver uma preparação perfeita, assim que ele sentar a bunda para fazer a prova dele no final do ano, ele vai ter conseguido acabar. Então, assim, você acha isso saudável? Então, para você ver que as instruções que são passadas para o aluno precisam ser instruções muito claras e precisam ser instruções
cara, que de fato façam sentido para a vida dele. Porque senão eu posso foder a vida dele. Senão eu posso foder a preparação dele. E eu não posso lidar com a sua vida de qualquer jeito, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente vai instruir para vocês. E é por isso que a gente, cara, por isso que eu falo, quem avisa amigo é, e eu sempre vou falar isso. Desde o começo do ano, a gente vai te colocar todas as coisas a serem raciocinadas e pensadas para que você não fale assim, puto, Otávio, mas eu não pensei nisso antes. Não, irmão, você pensou nisso. Porque a gente falou. Se você não pensou, aí beleza. Aí foi uma coisa que você quis tomar por conta própria. Mas que a gente te estimulou a pensar desde o começo do ano todas as coisas que você precisa pontuar para conseguir chegar lá no final do ano com uma segurança de que eu fiz tudo que eu pude. Cara, não tem coisa mais. É o que eu falo hoje pros alunos. Não tem coisa mais gostosa do que você chegar ao final do ano e falar: caralho, velho, tudo que eu fiz, tudo que eu pude fazer, eu fiz, eu tentei, eu fui ao máximo. E eu consegui me entregar ao máximo para essa prova. Quando você faz esse movimento, é um movimento tão libertador que você chega bem para sua prova. Você chega com menos ansiedade, porque você sabe que você pode fazer tudo que tinha para ser feito, você fez. Então, assim, tudo isso exige com que você se prepare de forma antecipada. Isso eu falei de um ponto, tá, gente? Para vocês observarem como apenas um ponto pode ser um fator um fator ansiogênico dentro da sua preparação se você não pensa isso direito, né? Outro fator, por exemplo, quando eu vou tirar férias, quando que eu vou descansar, em que momento do ano. Então, assim, são alguns pontos importantes que eu tô te mostrando como uma falta de planejamento pode ser crucial para você lá no final do ano, né? Lógico, vai ter gente que, porra, foda-se, vai ter gente que vai chegar no final do ano e vai conseguir fazer uma boa prova e dane-se, isso não vai fazer tanta diferença. Mas, cara, para uma grande parcela, você chegar com esse nível de alívio do tipo, caramba, eu consegui me preparar, é algo que pode ser decisivo para que você esteja com uma boa cabeça e conseguir marcar o X certo na hora certa e conseguir a sua vaga. Uma coisa que me lembrou essa tua fala foi aquela história tua. A gente fez outra mentoria, né, antes, a gente teve uma experiência. E essa experiência nossa, obviamente, não foi das melhores, senão a gente não teria por que estar aqui. E o Otávio, foi no ano que eu já tinha passado, eu e o Zé. O Otávio também foi recorrer à mentoria para pedir uma orientação lá nessa época, um pouquinho antes, eu acho, né? Faltavam 1 ou 2 meses para a prova. Ele recebeu uma orientação totalmente genérica, totalmente sem cuidado, totalmente sem. Só dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Tipo assim, Especificidade. não pensaram de fato no, Social. não pensaram de fato no caso dele. E o Otávio, o que ele fez? Ele não seguiu aquela orientação e seguiu o próprio instinto naquele momento, que foi 1000 vezes melhor do que o que eles tinham orientado. Então foi isso, acho que foi um dos starts que deu assim nesse caso para ele, para a gente poder construir isso aqui, entendeu? Porque, cara, isso não pode acontecer, é o sonho de alguém. Tipo, não é brincadeira isso aqui, entendeu? Então, eu acho que eu queria trazer essa história também que me lembrou também. Perfeito. Bom, o próximo tópico seria essa questão de não ajustar a estratégia com o tempo que você tem. Isso é muito claro, né? Porque eu te falei de organização, eu te falei de uma boa estratégia. Só que é o seguinte, não adianta também você achar que você é o dono do universo e o dono do tempo e que você vai ter todo o tempo do universo para conseguir estudar e conseguir encaixar tudo que você quer. Uma boa organização consiste em você também entender o tempo que você tem, né? Então, você conseguir distribuir diferentes estímulos de estudo dentro do seu dia, dentro da sua semana, para você potencializar o seu rendimento. Isso é muito importante, de novo, para você ver como não adianta a gente vai trabalhar muito com conceitos, né, com formulações, com algumas questões que não que são genéricas, mas quase como dizeres que você vai tentar refletir para sua perspectiva, para o seu dia a dia. Então, por exemplo, um dos grandes dizeres que a gente tem, cara, estudos mais passivos, principalmente você vai fazer para momentos que você está mais cansado, para momentos que você
não precisa de tanto enfoque. Por quê? Porque estudos mais passivos são de menor qualidade de retorno cognitivo. E estudos mais ativos, que exigem um trabalho cognitivo maior, mas que, por consequência, eles têm a capacidade de fazer com que a gente retenha a informação de uma melhor forma, esses estudos, prioritariamente, a gente vai deixar para momentos de maior qualidade. Então, por exemplo, se eu estou em um contexto, por exemplo, de, sei lá, um grande exemplo que vem na minha cabeça é manhã, tarde e noite e a perspectiva do aluno de qual que é a capacidade de rendimento. Puxa, eu acordo na nhaca, eu acordo cansado. Ou o meu começo do meu dia é a primeira parte que eu mais consigo render. Cara, se existe um momento do seu dia que você mais consegue render, não faz sentido você utilizar um estudo passivo para ser colocado nesse momento. Beleza? Então, assim, um primeiro dizer aí, uma primeira linha de raciocínio a ser seguida para você refletir e colocar dentro da sua preparação. Segunda coisa, dias com mais quebra de contextos e dias mais livres. Isso é importante. Dias com mais quebras de contexto, eu vou colocar formatos de estudos mais curtos, dinâmicas de estudo mais curtas para que eu consiga ter um feedback mais rápido. Se eu tenho mais tempo livre, se eu tenho dias mais livres, eu consigo estruturar uma linha de raciocínio de conhecimento. E que isso é importante para o meu aprofundamento. Então, assim, para você ver como eu tô falando conceitos que eu não vou chamar de genérico, mas são conceitos base que você vai colocando dentro da sua linha de raciocínio e refletindo para montar o seu cronograma, o seu calendário micro, né? Então, a sua semana e o que você vai estudar, em que momento você vai estudar, né? E aí outro fator também a ser raciocinado estudos mais densos, né? Estudos mais longos e quanto de tempo eu tenho para fazer isso. Cara, é isso, né? Você não vai, pô, eu preciso aprender tudo de trauma. Eu não vou tentar aprender tudo de trauma no momento que eu tô extremamente exausto, no momento que eu tô fazendo troca de plantão, que eu tô entrando, que aí eu vou no meio do plantão, eu vou tentar, deixa eu fazer só umas questõezinhas aqui. Então, assim, você nem tá valorizando o tipo de estudo que você tem que fazer. Você nem tá valorizando a deficiência que você tem. Então, por exemplo, o que que eu vou fazer, por exemplo, se eu estou num plantão? Então, no meu quinto, no meu sexto ano, se eu estou num plantão ali da facul, se eu estou num plantão de formado, ganhando uma grana, que tipo de estudo que eu faço naquele momento? E fora, que tipo de estudo que eu faço fora? Então, percebe como eu estou tentando pontuar que não é simplesmente você estudar, mas como você vai estudar, qual que é o nível de importância. É por isso que eu falei no começo, e eu vou terminar esse tópico a minha fala de novo com essa frase. Cara, tem que ficar isso muito claro na sua cabeça. 10% de organização e 90% de execução. Não é à toa que eu encho o saco dos alunos para que todo domingo à noite seja um domingo à noite religioso, de que a pessoa sente domingo à noite, organize a semana para conseguir colocar em prática no próximo dia, tá? Sobre esse tópico, tem um outro detalhe que, assim, é, isso parece, se você lê assim, parece uma coisa super simples, né? Pô, eu tenho menos tempo, então eu vou ajustar para fazer umas coisas mais simples, sei lá. Mas é um pouquinho mais aprofundado do que isso, né? Então, por exemplo, depende de mais uma vez, de cada aluno, de como você está lidando com o seu estudo, depende de alguns fatores que a gente tem que avaliar, né? Por exemplo, o nível de expectativa desse aluno. Depende, o cara quer passar em dermato na USP ou alguma outra especialidade menos concorrida em outro local menos concorrido. Isso faz diferença. Faz diferença não só na estratégia e no tempo, como eu estou falando, mas no próprio ímpeto que esse cara tá para estudar. Então isso muda muita coisa. O tempo de retenção de atenção. Tem aluno que consegue ficar horas focado Boa. estudando. Tem aluno que consegue ficar tempos mais curtos. Então, com isso, a gente tem que ir ajustando, por exemplo, os pomodoros, que a gente orienta alguns alunos a fazer pomodoro um pouquinho mais curto, para tentar fazer mais quebras, colocar quebras de contexto na rotina desse aluno programadas. Então, estou dando alguns exemplos. Tem aluno, a gente estimula os alunos a fazerem, por exemplo, atividade física, algum esporte, aprender um esporte novo. O Otávio, no ano dele, começou a jogar tênis, nunca jogou tênis na vida.
quis aprender um esporte, porque você está diante de pessoas com outro contexto, você dá uma espairecida, conversa sobre outros assuntos, tá fazendo um esporte diferente. Então, é, essas quebras de contexto na rotina tem tudo a ver com a sua estratégia de estudo, de aprendizado também. Então, perceba, por que que eu estou falando tudo isso? Perceba que a gente está dividindo em tópicos para ficar de uma maneira minimamente organizada e didática para você, mas é um emaranhado de coisas que a gente tem que avaliar e tem que ter cuidado no momento que a gente está diante do nosso estudo e nossa decisão de preparação. É por isso que a gente, enfim, fica dia e noite respirando isso daqui. E trazendo para vocês o último tópico de hoje, né? E a gente abre para dúvida também, para discussão, para se vocês quiserem abrir o áudio, abrir o vídeo e trocar uma ideia, conversar, a gente faz isso com todo prazer. O último tópico é não aprender com os erros. E esse é um bom jeito de a gente terminar essa reunião, porque a gente vê isso muito dos alunos. Sabe o que acontece? Durante a sua preparação, o que vai te guiar são duas coisas. Primeiro, a sua capacidade de organização. Por quê? Porque a organização gira em torno de você entender que você precisa elaborar um planejamento e tentar executar. E qual que é a sua capacidade de executar aquilo que você se propõe. Então, primeiro grande tópico. E o segundo grande tópico que guia a sua preparação são os seus erros. Então, é isso que vai te direcionar diante de temas que são relevantes para a sua prova. Esses erros, eles dizem para você muito mais do que seus acertos. Eles dizem para você aonde está a sua dor, aonde está o seu problema. Talvez no início da preparação você vai ter muito mais problema do que você quer. Então, assim, tudo vai ser uma certa dificuldade. E tudo bem, é assim a vida. Aos poucos você vai imprimindo esforço, você vai conseguindo. E, cara, não é à toa que é quase como faz uma certa curva exponencial. Assim, cada vez que você mais estuda, é muito mais fácil no começo você ter um alto retorno. Só que aos poucos, à medida que você vai se capacitando, então para você ir de 60 a 70 é muito mais fácil do que você ir de 70 para 80. Por quê? Porque de 70 para 80 o jogo muda. Porque de 60 para 70, qualquer coisa que você seja apresentado é mais ou menos novo, ou é mais ou menos difícil, ou é mais ou menos um motivo para você se aprofundar. Agora, quando a gente fala de 70 para 80, você vai ter que começar a ter uma leitura dos seus estudos e vai ter uma leitura dos seus erros para achar qual que é a melhor dinâmica para você. É o que eu falo de triangular para uma prova. A capacidade de triangulação de um aluno é a capacidade de pegar o que caiu na prova e não estudar só aquela alternativa e o cara ficar bitolado em decorar só aquela alternativa. Eu sou o primeiro a falar que decorar é necessário para você aprender. Que se você decora, você consequentemente facilita os seus, as suas sinapses, você facilita a capacidade de você conectar temas. Então tem que decorar sim. Se você decorar a prova toda, cara, você tá um passo a mais para você conseguir raciocinar diante do que caiu. Só que para você passar aonde você quer, é quando você começa a triangular. Então, se você, de forma mediana, se você simplesmente decora, você vai aprender. Só que para você passar aonde você quer, você precisa fazer o que eu chamo de triangulação, que é pegar o conhecimento diante de uma perspectiva do que caiu muito na minha prova. Eu vejo, por exemplo, puxa, caiu muito oncogineco na minha prova, caiu muito câncer de colo uterino. Tá, mas o que especificamente caiu? Ah, caiu, caiu, pô, tratamento de 1 a 1. Beleza. Então eu já entendi que para fazer uma boa prova de câncer de colo uterino, eu preciso refletir em cima do estadiamento. Então eu preciso saber o estadiamento, eu preciso saber o estilo de tratamento, talvez. Então assim, eu começo a triangular, eu começo a expandir o meu conhecimento diante daquela matéria que já caiu. Então eu vejo o que caiu, eu vejo quantas vezes já caiu aquilo, e eu começo a entender quais são as
possibilidades de cair coisas diferentes, porém de um mesmo tema. Não é à toa que cardiologia cai todo ano na USP e todo ano as pessoas erram. Por quê? Porque eles cobram coisas diferentes? Não, eles cobram a mesma coisa, cacete. Só que eles vão cobrar de formas diferentes, eles vão cobrar em um estilo diferente, de um estilo deles, mas eles vão cobrar em formatos diferentes para fazer o aluno pensar. Então, a capacidade da triangulação é a capacidade quando você, de forma ativa, então quando você utiliza o intelecto ativo para raciocinar em cima daquela matéria, que inicialmente era uma matéria cristalizada por uma decoreba, que é importante, mas aí você começa a raciocinar em cima dela. É isso, gente. Eu acho que assim, a gente tentou elencar para tentar, de uma forma provocativa, alguns erros que você pode cometer durante a sua preparação, né? E amanhã a gente vai tentar entender melhor como que a gente vai acertar esses pontos para a gente conseguir ter uma boa preparação durante o ano, tá bom? Então, quem quiser, manda bala, quem tiver alguma dúvida, quem quiser perguntar, é só mandar aqui que a gente responde. Se quiser também ligar o áudio ou o vídeo, A a Laísa gente já também tá fez aqui. uma pergunta aqui. Oi, Pedro, eu tenho uma dúvida. Em 2 anos de preparação, considerando o internato, como fazer o escalonamento das provas antigas? Focar mais no 6º ano ou vale a pena começar a fazer no 5º? Boa. Boa, eu posso começar e vocês complementam. Mais uma vez, obviamente depende de aluno para aluno, mas em geral a gente já sugere no 5º ano começar a fazer as provas sim, principalmente se você já souber aquilo. No seu caso, se eu não me engano, você que é dermato, né? Você que tinha falado ali em cima. Então, você sabendo o que você quer e onde você quer, dá para a gente construir uma. A gente tem mais tempo para fazer isso. Óbvio que você não vai começar a fazer prova em janeiro do seu 5º ano. Você nem tem bagagem suficiente para isso, talvez seja uma perda de oportunidade, gastar cartucho. Então, a gente vai aos poucos acrescentando isso de maneira escalonada na sua rotina, e com uma estratégia, inclusive, de qual prova começar. Então, a gente separa os seus principais 5 instituições que geralmente a gente considera, você mais quer, seu plano A, assim, vamos dizer assim, e a gente vai colocando essas provas numa sequência lógica. Então, respondendo objetivamente, começa a fazer a partir do 5º, de modo geral, mas de uma maneira mais tranquila, com mais tempo para você corrigir, para você se debruçar sobre essa matéria, sobre aquela prova e sobre os conteúdos ali envolvidos. Isso é muito legal porque a sua bagagem no 5º ano é muito diferente da bagagem do 6º. A sua capacidade, assim, a bagagem mesmo, a capacidade de raciocinar em cima de um caso clínico muda muito, porque lá no 4º ano você acaba saindo de muita teoria, no 5º ano você começa a ter mais prática e no 6º ano aí você começa a ter uma noção cada vez maior ali do dia a dia, vendo as questões, né, e tendo vivido isso também no internato. Então, eu fiz isso, eu fiz as provas no 5º ano e me testei no começo do meu 6º com as provas que foram lançando no fim do meu 5º, né, no ano anterior, para me testar no conhecimento. E é bom porque quando você está no seu 6º, você tem a oportunidade de refazer essas provas, você vai ver o quanto você evoluiu, você vai ver a bagagem que você já ganhou, você vai ver os seus erros, você vai ter novos erros, você vai aprender com esses novos erros. E a gente consegue acrescentar ainda instituições similares, um refino para você. Então, como você está bem no tempo, a gente pode, por exemplo, vamos supor, você vai prestar a USP São Paulo, mas você não vai prestar a USP Ribeirão, mas é uma ótima instituição similar, uma prova de raciocínio para você treinar. E você vai ter oportunidade se você fizer esses 2 anos muito bem feitos, tendo esse tempo, fazendo as coisas com calma. Então, é bem legal nesse sentido, de você ir sempre aumentando a experiência ali, de alguma forma. Você sempre tem a ganhar. Essa ideia de que, não, vamos deixar para mais perto das provas, para a gente não ficar com pensamento enviesado. Isso é o maior erro que tem. Pensamento enviesado a gente vai ter em qualquer uma das situações. A gente tem que saber fazer essa autoavaliação, essa crítica na hora da questão, independente se a gente já viu ela ou se a gente não viu ela antes. Perfeito. Respondido, Vai lá. Laísa. Pessoal, boa noite. Boa noite, Tudo Deixa, Gabi. Gabi. Gostei muito da apresentação de vocês. E eu tenho uma dúvida, assim, não sei se vocês vão falar mais disso amanhã,
Mas eu queria saber mais como que funciona a mentoria na prática. Mas igual, não sei se isso é o tema já da aula de amanhã. Mas eu gostei muito dos conceitos, mas eu tenho dúvida de como que ele vai ser o meu dia a dia. Até porque, por exemplo, essa parte das revisões que vocês falaram, em questão da plataforma inteligente, assim, eu entendo que isso não se adequa muito ali à realidade do aluno. Então, como que vocês poderiam me auxiliar isso na minha realidade ali no dia a dia com os meus estudos, sabe? Perfeito. Então, vamos lá, eu também posso começar e vocês complementam. Vamos lá. Você entrando na mentoria, primeira coisa que acontece, você vai perceber, já um parênteses aqui, tudo que a gente for falando, a gente funciona como se fosse meio que na medicina mesmo, que é a maneira como a gente pensa, né? Sabe pensar como médico. Então, você vai passar por uma entrevista de entrada individual, um de nós aqui vai fazer uma entrevista com você demora geralmente 30 minutos, até 1 hora às vezes, para a gente detalhar tudo que envolve o seu estudo, que permeia a sua jornada que está por vir. E a gente é como se fosse uma anamnese inicial ali. Com base nisso, a gente já começa a montar o seu prontuário do aluno, a gente chama assim mesmo, tá? E depois, de acordo com essa reunião, com as suas respostas, com o seu perfil, com o seu cursinho e coisas do tipo, a gente inclusive aborda questões como o seu ambiente de estudo, e, enfim, coisas. Eu vou tentar ser bem breve aqui, senão eu fico falando demais, mas enfim, depois desse passo a gente te direciona para uma madrinha ou para um padrinho. Essa pessoa que vai cuidar de você vai ser seu braço direito durante todo o ano. E assim, é muito legal porque realmente essa época do ano a gente se liga, a gente troca ideia com os alunos, a gente mesmo, os próprios padrinhos, e vira meio que uma amizade mesmo. Assim, a gente acaba se aproximando realmente dos alunos, porque a gente sabe muito da vida de vocês, no final das contas, né? Tanto de estudo e muitas vezes questões pessoais também. De maneira prática, esse padrinho, você vai ter o número de WhatsApp dele, vai poder trocar ideia, tirar dúvidas, eventualmente ter alguma dúvida mais pontual que você precise tirar, ele vai estar ali conversando com você, e semanalmente ele vai disponibilizar uma agenda com horários vagos ali para poder atender individualmente os alunos dele. Então você, como aluna, vai ter um link lá que você vai acessar para ver a agenda do seu padrinho e você pode marcar uma reunião de 30 minutos. Ele vai disponibilizar isso semanalmente para você, para te ajudar a organizar o calendário, te ajudar com qualquer outra questão que eventualmente você esteja passando. Então, de repente, você fez uma prova, não foi tão bem, quer reajustar a rota, qualquer coisa do tipo. A gente aqui no backstage, né? Então, voltando, você vai ter essa madrinha ou esse padrinho e vai ter um orientador, que é um de nós quatro, que também vamos estar em contato com você frequentemente, tá? Então a gente vai entrar em contato, vai ligar, vai acompanhar pela plataforma e no backstage, que é o que eu ia falar, a gente tem reuniões com os padrinhos de passagem de caso. Então é como se fosse uma passagem de caso da enfermaria mesmo. Então, eles vão passando caso por caso, qual foi o diagnóstico, onde que está o defeito desse aluno, está no estudo primário, está na revisão, está na prova e simulado, mas dentro da revisão, onde que está esse defeito? Será que ele está fazendo só questão? Será que ele está fazendo só revisão teórica? Como é essa revisão teórica? A gente vai bem no fino do fino e a gente faz essa reunião com eles, essa passagem de caso, é, periodicamente, uma vez por mês presencial, entre aspas, e a cada 15 dias a gente avalia na plataforma. Então, para sempre tá bem próximo do aluno nesse sentido. Além disso, a cada 15 dias, a gente tem reuniões como essa, né, que a gente fala temas pertinentes para aquela época do ano. Então, no começo do ano, a gente vai ensinar bastante sobre isso, tudo primário, sobre como aproveitar melhor o cursinho e tudo mais. Nessa época, agora, por exemplo, a gente está falando de estratégia de prova, de estratégia de reta final, de como você vai lidar com o dia antes da prova, se você vai fazer estudo pegado, se você vai fazer estudo mais passivo. Enfim, a gente vai trazendo temas assim e também tem calls mais abertas para dúvidas, para trazer, para sanar alguns anseios que os alunos passam. Além disso, tem as nossas aulas, né, sobre metodologia, tem lá. Da parte do acompanhamento, se eu não me engano, é basicamente isso. Aí, para amarrar tudo isso e centralizar todas as informações, a gente tem nossa plataforma. Uma plataforma de análise de métricas e de desempenho, que lá você vai ter tudo, desde o estudo primário até revisão,
simulados, né? Provas na íntegra que você for fazendo. Tem tudo isso mapeado de acordo com o seu percentual, quanto tempo você estudou, qual a sua evolução de uma semana para outra, tem as suas metas que a gente vai colocando. Conforme você for fazendo reuniões com o seu padrinho, lá tem uma aba ali que você vai ver as reuniões, a conduta que foi dada para você nunca esquecer o que você precisa fazer na sequência. Tem um calendário lá dentro para você organizar a sua vida ali, seus estudos e tudo mais. Puta, é tanta coisa que eu posso estar esquecendo alguma coisa, mas da plataforma. É muito bom, muito bom. É só para até para implementar o que você está falando. Nessa plataforma, então, tipo, eu vou colocando as minhas métricas, por exemplo, eu estudei tal matéria, acertei tantas questões, enfim, aquilo ali vai metrificando. Mas, por exemplo, quando eu vou começar a minha semana, tem alguma orientação de, por exemplo, Gabi, é legal, você teve essas 2 aulas no seu cursinho, então essa semana você vai estudar essas 2 aulas, fazer as questões dessas aulas e fazer revisão de tal coisa. Ou, tipo, eu que tenho que organizar o que que eu vou fazer naquela semana, sabe? Não, a gente vai te auxiliar exatamente nisso. O papel do padrinho é exatamente esse. Não vai ser a plataforma, de novo, a gente bate nessa tecla. A plataforma não tem essa função. Na minha opinião, nenhuma plataforma tem essa função. Ó, vai lá, faz isso, tal dia. O que ela sabe sobre você, entendeu? Sabe o número. Então, quem sabe mais sobre você e sobre a sua rotina é você e o seu padrinho. Então, você vai trocar ideia com o seu padrinho. Olha, é que você vai ver que existe uma estrutura básica que a gente vai Isso. encontrar depois de um tempo, que vai meio que se replicando, porque o seu cursinho tem uma certa rotina, tá? A sua rotina é uma rotina. Então, em geral, vai ser mais ou menos da mesma ideia. E conforme você for mostrando para a gente e, consequentemente, para a plataforma como que está indo nessa linha de raciocínio, a gente vai reajustando isso. E aí tem reuniões semanais, enfim, individuais, justamente para isso. Falou, ó, Gabi, você fez tal prova, essa semana você tem mais aulas, ou então, para quem faz médio curso ou médio, essa semana tem uma apostila que é quebrada. Então, em vez de você fazer essa matéria, de repente vale a pena você puxar uma matéria lá do fim do ano que é mais importante para suas provas, para a gente complementar nesse espaço. Esse final de semana eu tenho casamento de não sei quem, não vou conseguir estudar. Então, tudo isso a gente ajuda você. Aliás, esse é o principal papel nosso, né? Não só a parte de hard skills ali, de olhar dado e tudo mais, mas a parte humana, de entender o lado. Às vezes você está passando por um momento diferente e a gente precisa reajustar as metas, tudo isso. E só complementando o que o Pedro disse, é legal saber que os nossos padrinhos e as nossas madrinhas são médicos residentes das melhores instituições aqui de São Paulo, e grande maioria deles, né, inclusive, foram alunos nossos, e são pessoas de extrema confiança nossa, e a gente treina eles e fica sempre próximo deles e dos alunos também, para a gente poder manter um padrão de qualidade. A nossa ideia não é ter infinitos alunos, a gente espera setar o número de alunos e a gente não pretende aumentar, porque a gente sabe que quando a gente acaba aumentando, a gente acaba perdendo a qualidade, né? Visto todas as outras mentorias que acontece isso, né? Um dos maiores públicos que a gente tem de aluno são alunos frustrados de outras mentorias que acabam com a gente. Então, E para a gente nem faria sentido também, porque essa mentoria surgiu de uma dor nossa, a gente se sentindo perdido, a gente sentindo os cursinhos, é, achando que a gente é só mais um, né? A gente sentindo essa necessidade, a gente vendo como foi importante ter um e o outro do lado, para um falar para o outro, olha, você está errando aqui, olha, você não pode parar porque você está indo bem e você está achando que você não está indo bem. E o que faz a gente brilhar o olho na mentoria é isso, é a gente conseguir saber quem são vocês, acompanhar o passo a passo. E é isso que o Pedro falou. Toda semana a gente vai ter uma peculiaridade que uma plataforma não é capaz de enxergar por si só. Então, você vai ter um dia mais pesado ali do internato, vamos supor. Cara, esse dia não tem como você fazer um estudo ativo de uma matéria, entendeu? Então a gente já sabe, a gente consegue entender isso, a gente consegue entender quais são as aulas que você tem, quais são as aulas que você tem atrasada, o que você tem que distribuir na semana, e aí que a gente entra. Diz que você tem que distribuir na semana, o que você vai colocar de melhor em cada dia? E aí que a gente consegue entrar da melhor forma para fazer uma semana padrão ouro, um ano padrão ouro. Muito bom, É gente. isso.
Muito bom mesmo. Na época do vestibular, eu fiz uma mentoria e era exatamente isso. O professor, ele acompanhava só 10 alunos, ele nunca aumentou até hoje. Ele trabalha só com 10 alunos. E foi uma Hum, experiência muito boa. Por isso que eu tô procurando uma mentoria mais ou menos nesse perfil, assim, do vestibular, porque eu tive uma experiência muito boa dessa, de calendário mesmo. Ele tinha a plataforma lá dele e ele só me mostrava assim, Gabi, você vai fazer tal coisa essa semana. Então, Perfeito. bom. É exatamente isso. A gente seta um teto e a gente não passa. Todo ano tem aluno que fica de fora. E a gente seria muito mais inteligente se a gente vendesse. Ah, vende aí e tal, né? Pensando na empresa. Mas a gente seta um número de vagas, o que a gente acha que realmente a gente vai entregar a qualidade que a gente queria na nossa época. Então, acho que esse é o grande ponto. É o que a gente fala, tipo, a gente quer entregar o melhor. Se for, é uma empresa, ninguém esconde isso, mas isso é secundário. A gente tem que entregar melhor. E aí as coisas vão acontecendo depois naturalmente. Entendeu? Então, acho que assim, a gente deu um. Deve ter esquecido alguma coisa ou outra que a gente oferece. Ah, banco de questões. Vai ter questões, enfim. Vai ter outras coisas aí que depois a gente destrincha com vocês. Mas acho que você tem o WhatsApp do suporte. Qualquer coisa você pode pedir lá. Ele pode mandar para você o meu número de WhatsApp. Eu troco ideia com você, te ligo, a gente conversa mais a fundo, sem problema nenhum. Você esqueceu de falar da chopada dos aprovados também. Não, exatamente. O final do ano, Chupada de Geraldo, né? não é nem desaprovados, a gente é todo mundo. É Vou que ver. geralmente É isso. tem muito aprovado, né? Então, zoeira. Mas beleza, muito obrigada, pessoal. Foi muito bom. A gente Imagina, continua conversando, então. É isso, mano. imagina. Obrigado você. Gente, mais alguém aí? Manda pergunta, aproveita. Vamos bater um papo aí, alguém? Alguma dor? Pedro, eu tô com uma dor no joelho aqui. Eu sou oftalmo, cara. Desculpa, eu não vou poder te ajudar. É isso, gente. Gente, é isso aí. Fechado. Então, como a gente percebeu hoje, a gente coloca um número, né, de vagas até para cá, para poder ter essa liberdade de conversar, mas muita gente faltou. Então, acho que para os alunos que estão aí, às vezes tem um amigo, uma amiga que gostariam de saber como é, pode mandar nosso contato sem problema nenhum. A gente vai ter uma reunião amanhã que também vai ser muito bom falar sobre os acertos. E e acho que pode ser válido também, né? Se não extrapolar o número de pessoas que a gente quer, a gente pode aceitar quem não estava inscrito também. Eu acho, né, Tata? O que que você acha? Isso aí. E vambora. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai conversar então sobre como começar a lapidar a preparação, né? Então vai ser uma reunião importante para vocês. Boa, Liza. É isso aí. Isso aí. Boa, Amanhã vai Boa ser bom para noite. você, Liza. Você está começando a pensar nisso, amanhã é um dia importante. É isso. beijo, Beijo, pessoal. Fechado, gente. gente. Um beijo a Tchau, boa todos. Fiquem noite. com Fiquem Deus. com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijão.